Uma semana depois da eleição do presidente Lula para um terceiro mandato, após 20 anos, há expectativa para saber a composição da equipe econômica. Sobre o peso da economia nessa transição e possíveis acenos ao mercado antes mesmo de Lula tomar posse, vamos conversar a partir de agora o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender aqui na CNN. Ministro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Ministro, há uma discussão dentro do próprio partido entre colocar um ministro com um perfil mais técnico ou então com maior capacidade de articulação política. Qual seria, na sua visão, o melhor perfil para a economia no momento bem específico em que estamos aqui no país? Eu acho que a melhor solução seria um ministro político com capacidade de articulação no Congresso, respaldado por uma equipe de grande categoria, de economistas conceituados, respeitados e experientes. Não é? Nós temos uma experiência bem sucedida no início do governo, do primeiro mandato do presidente Lula, que foi o Antônio Palocci, um médico, deputado federal, ex-prefeito de Ribeirão Preto, com uma equipe de alto gabarito, como Marcos Lisboa, Joaquim Levy, o secretário executivo Murilo Portugal, não é? E assim por diante. Eu acho que tende a ser por aí. Tá? E eu acho que o ministro da Fazenda, e eu acho que todo mundo já está se dando conta que a Fazenda será restabelecida, será extinta essa ideia de um ministério poderosíssimo englobando 5 pastas. Nós vamos ter de novo Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e assim por diante. Né? Eu não vejo o PT renunciando a ter nomes do partido na posição de ministro da Fazenda. Sim. Ministro, Leandro Rezende, do Rio de Janeiro, nosso analista, tem uma pergunta para o senhor também. Vem, Leandro. Obrigado, Roberta. Ministro, obrigado por estar conversando com a gente nesse domingo. O PT tem um grande desafio, que é de cumprir promessas feitas pelo Lula, como o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Há uma discussão ali se esse crédito, deve ser feito por uma PEC ou por uma medida provisória no começo do governo, para ter esse espaço no orçamento. Na sua avaliação, qual o caminho que o partido deve seguir nesse momento para conseguir cumprir as suas promessas, ministro? Olha, Leandro, eu não tenho dúvida que tem que ser a PEC. A nota do ministro Ciro Nogueira, que eu vi aqui antes de entrar no ar, é corretíssima. Não é? O ministro do TCU reagiu porque o ministro teria sugerido que ele teria uma atitude política, mas não tomou posição nesse campo. O crédito extraordinário previsto na Constituição só se justifica para casos imprevistos e de urgência. Não é o caso dos R$ 600 do Bolsa Família, que vai ser o novo nome do programa. Vai ter restabelecido sua denominação original. Esse é um programa que existe desde 2001, ou antes disso. Os R$ 600 vigem desde o primeiro semestre deste ano. Não é nada imprevisível. Os 2 candidatos prometeram manter os R$ 600, então não há nenhuma justificativa, seja de natureza emergencial, seja de imprevisibilidade, para usar o crédito extraordinário. Eu aconselharia, se me perguntassem isso, não vou perguntar, PT não entra por esse plano B. Você corre o risco de ter a medida impugnada. Por outro lado, nós temos um Congresso que, historicamente, é pró-gasto. E se for gasto com natureza social, mais ainda. Eu não vejo este Congresso rejeitando uma proposta de emenda constitucional sob a alegação de que ela visa a assegurar uma transferência na base de R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família. Né? Ela terá uma tramitação natural, tranquila, na minha avaliação, e pode ser aprovada muito rapidamente. Portanto, não tenta uma alternativa se ela não é, como é o caso, justificável nos termos da Constituição. Mas de que forma, ministro, a própria manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, que se fala tanto, e o auxílio e o salário mínimo devem pesar no regime fiscal? Olha, vai pesar muito, né? Porque a margem de despesa discricionária, ou seja, aquela que o governo tem controle para 2023, neste orçamento, que é uma obra de ficção, tem muita coisa fora e tem que entrar, tipo farmácia popular, merenda escolar e assim por diante,
A margem é de 99 bilhões de reais. Os 600 reais preservados a partir de 2023 custarão 52 bilhões de reais. Além disso, não vejo como evitar um aumento para o funcionalismo público, que está há 3 ou 4 anos sem reajuste de seus salários. Esses funcionários já perderam 25% em termos reais de sua renda. Tem o precedente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux propôs um reajuste de 18% para o judiciário, muito provavelmente seria estendido para os demais poderes, aí são mais uns 30, 40 bilhões de reais. E provavelmente o governo federal vai ter que indenizar os estados pela redução forçada e inconstitucional, na minha avaliação, do ICMS sobre combustíveis e energia. Isso pode ser mais uns 15 ou 20 bilhões de reais. Aí o teto acabou. Por outro lado, há uma opinião de alguns economistas respeitados, como Pécio Arida, Bernard Rapie, que defendem esse waiver, né? Uma licença para gastar fora do teto por um período. Eles propõem algo como 100 bilhões de reais, equivalente a 1% do PIB, e cogita-se de algo entre 150 e 200 bilhões, que eu acho um exagero, né? Então, veja, se o governo não for capaz de ter essa margem de manobra no início do mandato, nós vamos correr o risco de o novo presidente ter uma lua de mel curtíssima, perder o capital político rapidamente, e isso é trágico no início de um mandato de 4 anos. Portanto, eu diria que do ponto de vista político, do ponto de vista da lógica social, é altamente recomendável conceder esse waiver num limite talvez não de 200 bilhões, mas em torno dos 100, 100 e poucos bilhões de reais. Leandro. Ministro, como é que o senhor vê esse diálogo, né? O senhor mencionou o Pécio Arida, mas é um diálogo que a gente já viu na campanha de economistas que nunca foram do PT, nunca foram próximos ao PT e que agora aparentemente vão participar da transição também, né? A reportagem da nossa colega Raquel Landim até menciona alguns desses nomes que nunca foram petistas, mas que vão auxiliar na transição. Dá para a gente esperar esse terceiro governo Lula com uma outra cara no que diz respeito à gestão da economia, uma vez que esses economistas vão estar participando agora, pelo menos, da transição do governo, ministro? Olha, Leandro, eu acho que é a cara do primeiro mandato, mas melhorada. Porque naquela época o PT se valia apenas das opiniões de seus economistas, dos economistas do partido, que tem uma visão intervencionista muito arcaica, que propuseram um programa econômico que seria um desastre, que amedrontava até no título. O título do programa era Uma Ruptura Necessária. E o Lula foi pragmático o suficiente, responsável o suficiente para desprezar esse programa do partido e continuar a política econômica do Fernando Henrique, né? com o tripé caracterizado por responsabilidade fiscal, autonomia operacional do Banco Central e geração de superávit primários, né? E câmbio flutuante. Desta vez tem uma vantagem, essa que você mencionou. O Lula vai ter acesso a economistas que nunca votaram no PT, mas declararam seu voto a Lula na expectativa de contribuir para que não tivesse continuidade um governo sabidamente autoritário e sem condições de liderar o país numa crise que pode vir por aí, né, nos próximos anos. Então, eu acho que essa é uma vantagem. E, além disso, esses economistas, sobretudo o Pécio Arida, é muito ligado ao Alckmin. Não é? O Pécio, é bom lembrar, foi o coordenador do programa de governo do Alckmin na eleição de 2018, quando ele foi candidato a presidente derrotado pelo Jair Bolsonaro. Né? Então você vai ter vozes mais experientes, vozes mais sintonizadas com ideias liberais, e isso tudo vai se juntar às vozes do PT, certo? Às vozes do Instituto Perseu Abramo. Isso pode dar uma mistura melhor do que aquela que foi de 2002, né? Que em 2002, é bom lembrar, já agradou. Né? Você se lembra que a Carta ao Povo Brasileiro, que é tida como uma ruptura com a visão do PT, não foi isso que entusiasmou os mercados. Os mercados pagaram para ver, esperaram. Tanto assim que o dólar, logo depois da eleição do Lula, no final de outubro de 2002, o dólar foi para R$ 4.
que seria o equivalente a R$ 7, R$ 8 hoje. Não é? O mercado social calmou quando veio a equipe do Palocci, quando o Henrique Meirelles foi indicado presidente do Banco Central e quando as primeiras decisões do governo Lula foram muito responsáveis e duras. Aumento da taxa Selic, elevação do superávit primário. Eu acho que agora essa conjugação, né, essa transição de uma visão intervencionista para outra mais responsável, eu acho que vai ser muito mais informada do que foi em 2002. Nesse ponto, eu diria que é uma vantagem de que o Lula se beneficiará neste momento. Ministro Mailson da Nóbrega, muito obrigada por mais essa conversa com a gente aqui na CNN. Um bom fim de domingo para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Leandro, também pela sua participação.